Boa tarde a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, a unidade da igreja, salvação para o mundo. Gostaria de deixar algumas recomendações pastorais para os irmãos membros da primeira igreja batista aqui na Cancela Preta, porque a unidade da igreja é salvação para o mundo. A primeira orientação é para que todos fiquem em casa. Vamos respeitar o pedido das autoridades brasileiras, das autoridades médicas, onde recomenda que todos fiquem em casa. Principalmente você, meu irmão e minha irmã da melhor idade. Fiquem em casa. Você que se enquadra no grupo de risco, por favor, fiquem em casa. Ouçam os médicos e as recomendações que estão sendo dadas a todos nós. A segunda orientação é sobre os dízimos e ofertas. Para que todos os irmãos que desejam e que venham entregar os seus dízimos e ofertas, que possam fazer de duas maneiras. A primeira por depósito ou transferência, que é a maneira digital, ou depósito ou transferência você pode fazer, tá ok? E a segunda maneira é que a nossa igreja, de terça a domingo, o templo da primeira igreja batista estará aberto para receber os irmãos que desejam depositar no gasofilaço da igreja os seus dízimos e as suas ofertas. Assim como na fila do banco, da lotérica, do mercado, mantendo a distância de segurança, evitando aglomerações e contato. Tudo está devidamente higienizado. Diariamente, todas as maçanetas das portas da nossa igreja, e principalmente o gasofilaço, tem sido desinfectado com álcool e gel. Então, da mesma maneira que os irmãos se sentem na obrigação de, mesmo não podendo, de repente ter que sair no mercado, numa casa lotérica, pagar uma conta, os irmãos podem aproveitar, também passar na igreja e depositar os seus dízimos. São as duas maneiras. Que Deus continue abençoando a todos vocês, tá bom? Com um coração voluntário e fiel, porque o Senhor ama também, é o que dá com alegria. Então que o Senhor já te abençoe desde já por esse propósito de ser fiel. Agora vamos meditar na palavra do Senhor, que eu tenho certeza que assim como falou o meu coração, o Senhor também vai falar no teu coração. Mas antes de tudo eu queria orar com você, aí onde você está, me ouvindo neste momento. Vamos orar e falar com Deus nesta hora. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque deitamos, dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Ó Deus, queremos te clamar por misericórdia pelo nosso país, pelo mundo, Senhor, mas queremos te pedir pelo Brasil. Ó Deus, tenha misericórdia, ó Pai, porque esta nação não irá suportar, ó Deus, a calamidade que há de vir sobre a terra. Mas a tua palavra também diz que o Senhor não nos dá aprovação que não possamos suportar. Neste momento, Senhor, todos os povos da terra, todas as denominações evangélicas estão clamando ao teu nome, Senhor, pedindo e suplicando as tuas misericórdias. Muitos estão jejuando, orando, nesta hora com a Bíblia na mão, clamando, pedindo o socorro do Senhor. E elevo os meus olhos para o monte, de onde nos virá o socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, ó Pai, desde já queremos te agradecer pela tua soberania, porque não sabemos quando esta calamidade vai passar. Não temos a data e a hora exata, mas o Senhor já sabe, porque o Senhor governa sobre o universo. E pela tua providência, que proverá tudo o que for necessário para a nossa sustentabilidade, para nos mantermos de pé diante desta guerra. Essa peleja não é nossa, essa peleja é do Senhor, porque não conseguiremos combater essa peste, esta pandemia, mas o Senhor Jesus é um cavaleiro de guerra que nunca perdeu uma peleja no campo de batalha. Abençoe cada família nesta hora que está me assistindo, Senhor. Abençoe cada lar, cada família, que a mão poderosa do Senhor
o sangue do Cordeiro que não está mais nos umbrais das portas como no Egito, mas que está em nossas vidas, como diz em Efésios capítulo 1, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Nos abençoe, nos guarde e nos abençoe na meditação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, a partir do verso 34, Jesus vai falar com os seus discípulos sobre o dever de vigiar. Vigiar e estar atentos e estarem preparados para que quando tudo o que está acontecendo hoje viesse, eles estivessem prontos. Não prontos no sentido de como quem está esperando um ônibus chegar ou o avião com a passagem na hora exata, mas prontos no sentido das 10 viúvas, com a botija, 5 com a botija cheia de azeite e 5 estavam desprevenidas. Quando Jesus fala de vigiar e estar atentos, é o dever de termos sempre azeite na botija, estarmos sempre numa vida devocional, uma vida de oração e súplicas aos pés do Senhor. E Jesus orienta seus discípulos em momentos finais da sua vida. Ele diz no Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 34, sobre o dever de vigiar. Cuidai de vós mesmos, não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez, preocupações da vida, e aquele dia vos surpreenda como uma armadilha, porque ele virá sobre vós e os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas as coisas que haverão de acontecer, e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Durante o dia, Jesus ensinava no templo, e depois de sair, passava a noite no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia de madrugada ao templo, a fim de ouvi-lo. Havia uma multidão sedenta. Havia um povo que clamava e que estavam com sede da palavra de Deus. Jesus olhava para aquela multidão com muita compaixão. Como acredito que ele está olhando, não só para o Brasil, porque estamos aqui, mas para o mundo. Mesmo que essas pragas, mesmo que esta pandemia que estamos vivendo hoje, chamado coronavírus, o Covid-19, seja consequências dos pecados humanos, da maldade do homem, como o apóstolo Paulo diz aos romanos, que essa geração geme como dores de parto por causa dos filhos da desobediência. Eu não tenho dúvida, irmãos, numa visão apocalíptica, onde já tivemos oportunidade aqui na nossa igreja de expor o livro de Apocalipse, de que um dos cálices, e o cálice da ira de Deus está sendo derramado sobre a humanidade. Um dos cálices seria derramado sobre a face da terra. E haveria enfermidades por todo lado, e não achariam cura. Estamos vivendo isso, irmãos. Estamos vivendo tempos difíceis, mas devemos vigiar, devemos crer no Senhor Jesus, devemos crer na palavra do Senhor. Ele olhava para aquela multidão com compaixão. Ele tinha compaixão porque aquele povo não fazia nem noção do que estaria por vir, muito menos os seus discípulos, que estavam ali com ele todos os dias. Eu sei que assim como eu, você deve estar preocupado, triste, angustiado. A gente não sabe se ora em pé, de joelho, sentado. Agora realmente estamos cumprindo aquilo que a palavra de Deus diz, orando em todo o tempo no Espírito. A gente está fazendo as nossas atividades diárias, não sei você, mas eu estou assim, e a todo momento eu me pego orando, eu me pego em pensamento. E a gente pensava antes dessa praga, essa pandemia, que a gente até orava muito, que tínhamos uma vida devocional em dia com Deus, mas a gente descobre, pelo menos eu descobri isso, que eu ainda orava e preciso orar muito mais, porque não, é como se o que eu orava não era o suficiente, é como se o que eu buscasse não fosse o suficiente, e é o que estamos vendo, irmãos, diante do desespero de muitos. O desespero que muitos estão demonstrando.
é o mesmo desespero daquelas 5 virgens que não tinham azeite na botija. Precisamos buscar ao Senhor em oração. Precisamos buscar a face do Senhor através da sua palavra. Precisamos animar uns aos outros. Precisamos, irmãos, de revigorar a fé dos nossos irmãos nesta hora. Porque muitos estão aflitos, muitos já estão recorrendo a psicólogos, muitos já estão buscando consultas de como controlar a sua ansiedade. Mas eis o remédio para a tua ansiedade. Eis o remédio para o teu medo e desespero. É a poderosa palavra de Deus. Não se desespere. Não espalhe notícias falsas. Não fique propagando qualquer imagem e vídeo que você recebe nos grupos, seja da igreja ou no grupo de amigos. Porque, em vez de fortalecer a fé dos seus irmãos, você só vai os deixar mais alarmados. E a Bíblia diz que nós, que pensamos ser os mais fortes, devemos suportar os mais fracos neste momento. Então essa palavra de alento que eu trago para você, amada igreja, PIB da Cancela Preta, seja forte, seja firme, vamos ficar de pé diante do Filho do Homem, não negocie a sua fé, não entre em desespero, não tenha medo, Jesus sabe o dia que esta provação vai acabar. Olha o que Jesus diz: cuidai de vós mesmos, para que não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão. No momento de desespero, os homens têm pensado em aproveitar da melhor maneira da sua vida, como se fosse o último, como muitos dizem que morreu, acabou. Mas não, irmãos, para nós que estamos em Cristo Jesus, Ele diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. No Evangelho de João, capítulo 11, verso 26. Ele diz: olha, não se encha de devassidão o vosso coração, embriagueis ou preocupações da vida. Jesus estava falando isso para eles quando isso acontecesse. Eles experimentaram grande perseguição, morte ferrenha, mortes ao fio da espada, jogado entre leões. E Jesus estava dizendo para eles, e a palavra de Deus diz para nós, quando isso acontecer, não fiquem preocupados com a vida de vocês, parem com as preocupações da vida. É natural neste momento nos preocuparmos com as contas, com as dívidas, com as despesas, com enfermidade, com o grupo de risco, que quem tem hipertensão, é diabético, é asmático, ou coisa parecida. Creia que a sua vida está nas mãos de Deus. Se preocupe, sim, mas não se desespere. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, diz o apóstolo Pedro. E o evangelista Lucas prossegue com as palavras do Mestre Jesus: olha, não vos embriagueis, e nem com preocupações da vida, pois aquele dia vos surpreenda como uma armadilha. Olha isso, verso 34, e não foi como uma armadilha para nós? Eu me lembro que quando o caso ainda estava em número 86 na China, numa quarta-feira à noite, eu convoquei os irmãos da igreja que não orassem por nenhum de seus pedidos, mas que orassem especialmente pelo coronavírus que estava lá no Japão, lá na China, perdão, em Wuhan. Irmãos, e hoje chegou no Brasil. Quando terminou o carnaval, convoquei mais uma vez os irmãos, mais uma quarta-feira. Vamos orar, irmãos, porque depois do carnaval, as notícias do coronavírus começarão a se espalhar no Brasil. Não quero entrar em meios políticos, em guerras partidárias, mas eu fico com a palavra de Deus, onde muitos foram pegos como uma armadilha. Foi uma armadilha, está sendo a armadilha que está ceifando vidas. Pessoas que estão entrando em desespero, estão negando a sua fé no Filho do Homem. Não estão de pé, não estão firmes, mas estão entrando em desespero. Mas eu vim aqui para te dar uma palavra de vida, e essa palavra de vida é a palavra do Senhor. Que você não se desespere, não tenha tanta preocupação e desespero com a sua vida. Não tem como não olhar para os nossos filhos, não é verdade? Os nossos pais, você que tem pais idosos, e não se preocupar, e não termos um cuidado exacerbado neste momento. Não, devemos ter sim a orientação médica do Ministério da Saúde, da OMS.
Mas a minha Bíblia diz no Salmo 121, que aquele que te guarda não dorme nem cochila, não guarda nem cochila, nem dormitará o guarda de Israel. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Olha aqui o que vai dizer mais. Porque ele virá sobre todos que habitavam na face da terra. O 36. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas as coisas que haverão de acontecer e ficar de pé na presença do Filho do Homem. Irmãos, o mais importante é perseverarmos. Jesus disse: quem perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Jesus disse para os seus discípulos que o importante é vigiar e orar em todo o tempo. Para quê? Para que possamos estar de pé na presença do Filho do Homem, depois que tudo isso passar. E depois que tudo isso passar, meus irmãos, iremos ver e perceber quem ficou de pé na presença do Filho do Homem e quem se desesperou por completo. Não caia nesta estatística do desespero. Não caia na estatística de veiculadores de fake news. Não caia na estatística daqueles que estão permitindo que o desespero sufoque a sua fé. Ele diz: vigiai e orai. Então, qual o segredo para escapar? O segredo para escaparmos de tudo isso é vigiando e orando em todo o tempo. Esse é o segredo. Eles não têm a cura para esse vírus ainda. O segredo está na palavra de Deus. Vigiar e orar em todo o tempo. Primeiro, para que possamos escapar. Está aqui no verso 36. Para que possamos escapar. Segundo, e ficar de pé na presença do Filho do Homem, depois que tudo isso acontecer. E Jesus ensinou no templo. E Jesus ensinava de madrugada no templo. E as pessoas iam ouvir os ensinamentos de Jesus, como diz no verso 37 e 38. Mas eu queria frisar, no meu e no teu coração nesta tarde, a orientação do Mestre de vigiar e orar em todo o tempo, para que possamos escapar só através da vigilância e da oração, e permanecermos de pé na presença do Filho do Homem. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.